Imagine um futuro onde não apenas a tecnologia externa esteja extremamente desenvolvida e nós estejamos ligados a ela, por exemplo, um óculos que me coloca em contato com o metaverso e com outras pessoas, mas que a gente consiga, por uma tecnologia interna, também fazer contato com outras pessoas. Por exemplo, a telepatia. Poder acessar uma pessoa à distância, auxiliar uma pessoa à distância, saber quando uma pessoa está precisando de ajuda, às vezes mesmo quando ela mesma não sabe que precisa de ajuda, ou sabe e não quer pedir para a gente. Ou num momento, num futuro, onde a gente possa acessar o futuro, outros futuros mais adiante, e de lá trazer informações, trazer tecnologias, inovar no presente a partir do acesso direto ao futuro. Ou que a gente possa influenciar uns aos outros, o organismo uns dos outros. Ou que a gente possa, para além do espaço, conseguir enxergar coisas, sem o uso dessas tecnologias sofisticadas que já estão chegando cada vez mais. Um futuro onde a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções, e a partir disso que a gente possa reconhecer mais uns aos outros como irmãos, como irmãs. Que a gente possa agir num nível de consciência mais sistêmico, de integração. Imagine um futuro onde a telepatia seja algo simples. Como que seriam os nossos pensamentos? Hoje você teria coragem de estabelecer relações telepáticas com outras pessoas, ou seja, as pessoas acessarem os seus pensamentos? O quanto a gente precisa crescer, correto? Isso tudo é uma fantasia da minha cabeça? Pode ser. Mas para alguns desses fenômenos que eu falei, por exemplo, a telepatia, a pré-cognição, né, a clarividência, a influência direta de uma mente sobre um outro organismo vivo e outras áreas, existe uma base sólida de pesquisa científica experimental. Eu sou um pesquisador experimental. Ao longo de 2 décadas tenho feito pesquisas nestas áreas. Aqui eu estou viajando um pouco para o futuro e eu tenho liberdade de fazer isso na medida que eu te conto que eu estou fazendo essa viagem, naturalmente. Eu não posso te dizer que isso é realidade. Mas talvez isso seja um futuro. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que é possível treinar esses fenômenos? Será que é possível treinar a intuição? O meu nome é Fábio, eu sou neuropsicólogo, doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo. E eu espero sinceramente te encontrar bem, assim como a sua família. Este é o 7º e último vídeo da série Intuição. O primeiro foi um ampassã geral sobre o que é intuição, para você ter uma ideia. O segundo sobre emoção, que é muito importante. Me diga alguma coisa que você faz sem emoção. Nada. Tudo você faz com emoção. O terceiro, o novo inconsciente, que sacode a cabeça da gente de um jeito muito maluco. O quarto, o mindfulness, ou treino da atenção. No futuro, a gente vai ter a nossa atenção mais focada. A gente vai poder gerir melhor o nosso cérebro, que é uma super capacidade, provavelmente ainda inexplorado. O quinto, aplicações de psi, ou melhor, de intuição psi, de intuição de uma forma geral. As pessoas já usam a intuição. Hoje a gente teve uma aula inaugural do curso, inclusive, de Intuição 2.0, e uma pessoa falou, olha, eu já uso muito a intuição, mas eu não sabia que tinha um método, que tem recursos, que tem técnicas para isto. Ou seja, as pessoas já usam em várias áreas, na saúde, nos negócios, na psicologia, por exemplo, fizemos uma pesquisa com isso, né? Mas não é um método para testar isto, que é o que eu vou falar hoje, diga-se de passagem, né? As aplicações, depois vieram os vieses, que foi o penúltimo vídeo, o último vídeo, na verdade, né? Bem rapidinho, mas que mostra que a gente se engana demais, 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 demais. Estou falando de coisas de futuro, mas as coisas do presente são muito reais. Nós ainda nos enganamos demais, enganamos nossos semelhantes também, a maior parte das vezes sem perceber, né? Mas hoje eu vou falar então do método Intuição
2.0, que é um conjunto de tudo isso, e é por isso que eu fiz esses 7 vídeos, para você ter uma ideia do que pode ser um método que se propõe a treinar a intuição. Bem-vindo ao futuro. Muito bom, antes de eu falar do método Intuição 2.0, eu quero te contar como que essa história aconteceu, né? E foi uma história amplamente intuitiva. Eu comecei a me interessar por intuição, por autoconhecimento na minha adolescência, que é um momento onde o nosso cérebro ele desperta para a vida, né? Na infância a gente vai tateando no escuro, na adolescência a gente, uau, tem tudo isso para viver, né? E eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, estudar sobre tradições orientais, principalmente orientais, algumas ocidentais também, mas principalmente orientais. Comecei a fazer meditação, participar de grupos de autoconhecimento, grupos místicos, e começou a florar uma série de coisas bacanas, uma série de experiências, inclusive algumas intuitivas que vieram a se concretizar dezenas de anos depois. Como se já houvesse alguma coisa escrita para mim fazer. Né? Um dos sonhos, por exemplo, eu sonhava que eu aterrissava num aeroporto e saía em outro, aterrissava de novo, saía em outro. E eu morava numa cidadezinha bem pequenininha no interior do Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos televisão, então eu nunca tinha visto um avião grande. Só via aqueles aviões pequenininhos passar. Nunca tinha estado num aeroporto na minha vida. Nem imaginava como seria isto. Mas sonhava com isso. 15 anos depois, eu lembrei desse sonho num aeroporto em Halifax, aguardando uma conexão, no Canadá. Né? E deu uma emoção muito forte. Né? A partir de 98 eu comecei a fazer várias viagens internacionais, em congressos internacionais e em cursos. Então, como que pode esse tipo de coisa tão maluca, assim, uma pessoa ter uma coisa que antecipa o futuro? Será que é porque o futuro já existe? Muito interessante. Bem, a partir dessas várias experiências intuitivas, eu vim para Curitiba, fiz um curso de parapsicologia que estuda esses fenômenos, e a partir de um curso que eu fiz em 98, nos Estados Unidos, eu me tornei pesquisador nessa área. Mas antes disso, em 96, eu comecei a trabalhar com grupos, e eu gostava muito, que era a parte que é o que eu mais amo, na verdade, tanto trabalhar com grupos como a pesquisa. Né? E a partir disso, de trabalhar com os grupos, eu comecei a perceber que aconteciam essas experiências com as pessoas, experiências que a gente nem programava, as pessoas sentirem coisas, né, que os outros estavam sentindo, antever processos de futuro, coisas muito bacanas. E a partir disso também, dessas experiências, e do curso que eu fiz nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com pesquisa. E aí eu gostei da pesquisa experimental, fui treinado por pesquisadores internacionais muito bacanas, que eu sou muito grato até hoje, né? E comecei a fazer pesquisa. E uma das pesquisas que nós fizemos, uma técnica de privação dos sentidos sensoriais, a gente trabalhou com telepatia. Então uma pessoa ficava numa sala com meias bolinhas de ping-pong sobre os olhos, fones de ouvido, um chiado, enquanto que a outra ficava a 170 metros de distância, se a memória não me falha o númerozinho certo, né? A outra pessoa ficava assistindo um vídeo e tentando transmitir para essa, que ficava nessa condição de mergulho interno, ou de estado de atenção interna, que é o nome técnico para esse estado. Né? Esse estado, porque a pessoa deixa de perceber a luz vermelha sobre as bolinhas de ping-pong em 3 minutos, deixa de perceber o chiado em 12 minutos, e o relaxamento físico e mental desliga ela do corpo, literalmente. Então ela tem um estado de atenção interna, um estado no qual aparecem muitas ideias, muitas visualizações na mente, como se ela estivesse alucinando, sonhando acordada. E acordada ela está, porque ela relata tudo isso que ela está vivendo. E a outra pessoa à distância consegue ouvi-la para ter um feedback. E o que acontece então é que aquela pessoa assiste um vídeo, e essa, depois que sai desse estado, assiste 4 vídeos. Um dos quais foi aquele que foi transmitido. E a ideia, então, é um processo de telepatia. Uma técnica de telepatia Ganzfeld, que, aliás, atual, ainda hoje se faz pesquisa porque é uma técnica muito legal. Ela tem uma previsibilidade de acerto em torno de 33% a 35%, enquanto que o esperado ao acaso é apenas 25%. Bem, por que eu te contei isso? Porque 2 participantes do nosso grupo, dessa pesquisa, né, nós fizemos 108 ensaios, 2 participantes, as pessoas faziam de 2 a 4 ensaios, 2 participantes foram muito mal nos primeiros 2 ensaios. E elas disseram assim para mim, olha, tá bom, a gente não conseguiu ter um acerto legal, mas a gente vai fazer treinamento, a gente vai treinar, vamos começar a fazer brincadeiras todas as noites, e
Eu achei assim estranho aquilo lá, mas legal, façam, vamos lá então, né? Quem sabe dá certo, né? Brinquei mais cá com os meus botões, não acreditei muito nas meninas, né? Pessoas especiais, inclusive, tô com saudade delas, faz tempo que eu não as vejo. O que aconteceu? Elas começaram a fazer práticas uma com a outra. Num certo horário elas combinavam, uma fazia um desenho, a outra tentava adivinhar o desenho que a outra fazia. Né? Uma ia para um lugar, a outra tentava adivinhar onde ela estava. Criaram uma série de coisinhas, brincadeiras simples. E treinaram por 2 meses. E voltaram. E me disseram assim, olha, agora a gente vai ter um super ensaio. Né? Vamos acertar para valer, você vai ver que a gente vai conseguir. Eu disse, que legal, né? Para valer, que bom, que ótimo, vamos lá. E não é que elas conseguiram. Eu falo agora e me emociono. Mexeu tanto comigo que eu pensei, meu Deus, é possível treinar? Que loucura que é essa? Ok, eu estou pesquisando isso, mas treinar? Muito bem, a partir dali eu mudei o meu rumo e comecei a trabalhar com grupos voltados ao processo de treinamento. Essa pesquisa nós ganhamos uma bolsa da Fundação Bial de Portugal para conduzi-la, né? E aí eu tive essa revelação, eu vou chamar assim, a partir dessas meninas. E comecei a usar várias técnicas nos grupos, né? Que depois a gente acabou criando o Intuição 1.0, que na época não se chamava desse jeito, né? Depois eu fiz um mestrado, especificamente, é possível treinar intuição, ou intuição é possível treinar, psi é possível treinar, foi o título do meu mestrado, né? Revisando estudos de treinamento de intuição psi, que é um tipo específico de intuição, onde a gente tem esses processos além do tempo e do espaço. Fiz o mestrado e apliquei todo esse conhecimento do mestrado nos grupos. E aí nós testamos num primeiro momento esse método, que agora eu estou chamando de intuição 1.0, mas na época não tinha o nome, era um conjunto de elementos que nós aprendemos a partir das práticas com as pessoas e da revisão da literatura internacional. Né? Naquela época não existiam estudos nacionais sobre isso. Aliás, eu fui o primeiro a fazer estudos nacionais sobre treinamento de intuição, fazer e publicar. Né? De repente alguém fez, não publicou ainda. Muito bem, esse foi o começo da minha brincadeira com o método de intuição. Então, para você ter uma ideia de onde que vem isso. Né? Na sequência, eu fiz um doutorado explorando um aspecto específico da intuição, que é a intuição no corpo e não na cognição. Aliás, o que chega a se tornar cognitivo, se você viu o vídeo da intuição, o vídeo do novo inconsciente, é por isso que eu fiz essa série de vídeos, né? É o mínimo. E assim é com esses fenômenos. Existem vários fenômenos, eu estudei um deles apenas, que é o efeito pressentimento, que as pessoas sentem no corpo as experiências, mas isso não chega a se tornar consciente. No meu trabalho de doutorado eu mostrei imagens calmas e emocionais para as pessoas, as emocionais divididas em eróticas e violentas. Eu medi a condutividade elétrica da pele, que é uma medida do sistema nervoso, e previ, como outras tantas pesquisas previram, e obtiveram resultado, que as pessoas antecipariam os eventos negativos ou positivos em relação aos neutros, ou seja, as imagens emocionais, elas produziriam um efeito no corpo 6 segundos antes de serem mostradas. É pouco 6 segundos, né? Mas não deveria. E, inclusive, distinguindo isso de uma antecipação natural, porque a gente está sempre tentando antecipar as coisas. Como nós usamos imagens selecionadas de forma aleatória e nós não temos condição de gerar séries aleatórias, eu acabei, no encontro anterior eu falei que nós não temos a capacidade de ser imparciais, de gerar séries aleatórias, ou seja, nós somos sempre tendenciosos. Quando a gente antecipa de uma forma geral, aquilo junto com a estatística vai dar um resultado dentro do acaso. A gente está no método estatístico. E o que a gente obteve não foi um resultado dentro do acaso. As pessoas sabiam no seu corpo o que estava por vir 6 segundos antes. Inclusive, o corpo sabia quando era erótico e quando era violento. Duas coisas de extrema relevância para a nossa sobrevivência. O erótico, o organismo precisa se aproximar. O violento, ele tem que cuidar. Então, intuição ligada aí a processos básicos. Né? Não é a única, mas é muito importante. Bem, juntando tudo isso, e mais a experiência com grupos, né? Depois eu fiz um curso de neurociência, que também me deformou bastante, né? Juntando tudo isso, então, é que esse método que eu vou apresentar agora para vocês de uma forma muito rápida, né? Só quis trazer esse rápido histórico para você entender por que eu cheguei, como que eu cheguei a esse método de intuição 2.0.
porque ele é um avanço do método anterior, né? Algumas coisas que a gente avançou, por exemplo, a questão dos cuidados com efeitos colaterais ou efeitos adversos, que é importante que se diga. As práticas desta natureza, elas produzem, em cerca de 8% das pessoas, alguns efeitos. E aí importante que você tenha profissionais da saúde para cuidar dessas pessoas quando e se isso acontecer. E também que as pessoas saibam disso antes de entrar nos cursos ou nos treinamentos ou nas pesquisas, para elas não entrarem de uma forma ingênua, né? Então, se você vê cursos aí prometendo mundos e fundos, sem falar do aspecto negativo, abra seus olhos, ok? Então, vamos de uma forma rápida, só apresentar o método para vocês. O método é um sistema de aprendizado, inclusive é uma das áreas que eu acabei me aprofundando, né? Acabei escrevendo, inclusive, um livro. Deixa eu mostrar para vocês, como diz a minha esposa, se não mostrar livro não é você, né? Escrevi um livro sobre neuroaprendizagem. Então, todo esse conhecimento de como a gente aprende, normalmente o ensino não lida a gente como a gente aprende, né? Foi colocado no nosso sistema de aprendizado da intuição, o nosso treino de aprendizado, que implica num diário pessoal, em várias ferramentas de autoconhecimento, instrumentos realmente testes, né? Porque tem muitas coisas que a gente não consegue perceber de uma forma, digamos assim, crua. A gente precisa de instrumentos para perceber sobre a gente. Então a gente desenvolveu esses instrumentos. Ferramentas de autoconhecimento e gamificação, que é para motivar a gente a aprender. Intuição se aprende na prática, é uma brincadeira que eu costumo falar bastante, né? E para a gente praticar mais, aliás, tudo se aprende na prática mais, né? A teoria nos ajuda, mas é a prática que faz esse up no nosso desempenho. Game, jogos, uma gamificação. A gente gamificou o nosso aprendizado. E o foco, 4 focos básicos no corpo, porque a intuição acontece no corpo, a partir do corpo. Treino da percepção do corpo. Se a intuição acontece no corpo e não na consciência, a gente tem que focar nossa consciência no corpo, perceber o corpo e a partir disso conseguir ter a distinção dos vários tipos de intuição. Não é apenas um tipo, como vocês viram no primeiro vídeo, né? Deixa eu continuar aqui um pouquinho, ok. Assim. Muito bom, estou com a minha colinha aqui na frente. O foco no corpo. Aqui a gente também tem uma questão básica, que é a questão do cuidado com as práticas corporais, né, os exercícios corporais e os exercícios neuróbicos. Também a questão da alimentação. O que a gente come é muito importante. Como o treino da intuição implica em você se tornar mais consciente, ainda que bem pouquinho, não é muito não, ok? Você vai treinar a atenção para ficar mais consciente. Você precisa de uma boa alimentação para fazer isso. Consciência é o nosso bem mais caro e o cérebro é econômico, então ele não gasta, ele não quer gastar. Para que você possa ter esse combustível, o combustível é alimento de qualidade, para produzir neurotransmissores aqui nos intestinos. A maior parte dos neurotransmissores que definem o que a gente é aqui são produzidos aqui, então a gente tem que cuidar com isso. Então, o foco no corpo, o foco na emoção, eu acho que por tudo que eu já disse, é imprescindível que a gente treine perceber, a emoção é um tipo de intuição, perceber e gerir a nossa emoção, para distingui-la de outros processos intuitivos, né? O treino da concentração, da mente, e as práticas intuitivas ou até mesmo espiritualistas, que levam a gente a estados modificados de consciência. Espiritualistas aqui sem dar o viés exclusivamente transcendente ou de crença em Deus ou, enfim, entidades espirituais. Sim, é possível que isso faça parte da espiritualidade, mas há pessoas que não acreditam nisso e que também têm espiritualidade. Não podemos excluí-las deste processo, né? Elas podem ter experiências muito bacanas sem que isso tenha a ver com esses aspectos transcendentes. Muito bem, fatores favoráveis à intuição. Aqui a ideia é que a gente consiga criar um ambiente psicondutivo. Essa foi uma das áreas que eu pesquisei no meu mestrado, né? Um ambiente que seja favorável às experiências intuitivas, em particular aquelas de psi, né? Entre elas o nível de confiança com o instrutor, o ambiente profissional, familiar, social, cultural, que ambiente que a pessoa vive, ela pode falar sobre essas coisas, ela tem um grupo, uma comunidade que ela pode trocar experiências em relação a isso, né? Nós temos, por exemplo, o Impraxis, que é o Intuitive Praxis,
um grupo que se reúne para trocar experiências e fazer práticas intuitivas naturalmente, né? A gamificação, que é o que eu comentei com vocês antes, né, que é um fator favorável ao aprendizado. Na sequência, a gente vai ter um app, né, Intuition 2.0, para poder aplicar tecnologia para dentro da gente, no sentido bom da palavra, né? O método implica em várias práticas que vão levar a muitas habilidades. Muitas é um exagero, algumas habilidades. Então, práticas de habilidades socioemocionais, eu já falei bastante da emoção, né? Que vão levar a capacidades ou habilidades socioemocionais. Quais são elas? Autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades relacionais e tomada de decisão. Vejo que nas habilidades socioemocionais, tomada de decisão é uma delas. E a tomada de decisão acontece de forma intuitiva, né? O treino da atenção, práticas de mindfulness, que vai levar então à capacidade de atenção, desenvolver a atenção e com isso a vontade se torna mais forte e é importante desenvolver vontade quando a gente começa a lidar com mais processos não conscientes, porque dá uma sacudida na estrutura, né? E aí quando você treina o foco da atenção, isso te permite fluir melhor com esses processos. O treino da criatividade, importantíssimo. Criatividade e intuição psi estão de mãos dadas. É um fator psicondutivo, como nós costumamos chamar, ou seja, favorável à intuição psi, né? Práticas de intuição psi e de intuição básica, para você saber as diferenças. As práticas corporais neuróbicas também são muito importantes para criar um ambiente neurológico favorável para que você tenha mais esse mergulho dentro de você, né? Se você está muito fechado, muito habituado a fazer sempre as mesmas coisas, como que você vai mergulhar num universo novo? Você não vai conseguir fazer isso ou vai ter muita dificuldade. Então a ideia é que você se habitue à mudança, se habitue a criar novas sinapses, novas conexões entre os neurônios, novos neurônios. Práticas neuróbicas servem para isso. E por final, dentro das nossas atividades práticas, o treino da assinatura psi, que é uma hipótese de trabalho que nós temos, que seria um jeito pessoal de funcionamento da intuição. Por exemplo, algumas pessoas ouvem uma voz. Eu fiz de um lado, algumas pessoas ouvem de um lado, outras pessoas ouvem de outro, né? Muitas pessoas têm sonhos pré-cognitivos ou sonhos telepáticos. Muitas pessoas têm sensações, ideias, ações inesperadas, enfim, há todo um leque. Eu não tenho tempo agora de descrever isso tudo para vocês. E que a gente, a partir de um instrumento, a gente passa a mapear essas características nossas, favoráveis, como se fossem pessoais mesmo. Não que elas sejam sempre iguais, não são. Há uma variabilidade disso, né? Mas tem coisas que são mais presentes, que são mais prevalentes, que acontecem mais. Por exemplo, qual que é o meu estado emocional e mental favorável que eu tenho uma intuição psi? A gente pode mapear isso. Qual que é o ambiente profissional, pessoal favorável? Então, tudo isso pode ser mapeado, aprendido. Então, isso são práticas que vão nos levar, então, às habilidades que eu já mencionei para vocês, e eu adiciono apenas a questão do pensamento crítico, que é justamente lidar com a questão dos autoenganos. Esse treino exponencial da autoconsciência se volta a gente perceber os nossos enganos. Nós fizemos um vídeo sobre isso curtinho, né, diante da imensidão que é a brincadeira, mas treinar, perceber e ter esse senso crítico é muito importante. Para a gente não sair do curso, não sair do método achando que tudo é intuição, agora eu estou intuindo, e aí você enxerga pelo viés da confirmação, intuição em tudo, e mergulha numa viagem que pode ser desastrosa para a sua vida. Não é essa a ideia. Então aqui é um senso ético baseado em pesquisa. Pesquisa para mim é sinônimo de ética. Não que seja garantia de sucesso ou de não erro. A gente está sempre suscetível a errar, né? Mais ou menos a gente tem essa perspectiva mais crítica. E inclui esse senso crítico, né? Esse pensamento crítico com a questão das habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E uma última habilidade importante, eu vou meio ficando por aqui, já são 24 minutos de vídeo, né? A modificação de consciência. Está muito relacionada na literatura, nas pesquisas experimentais, a perspectiva de intuição psi, né?
Então, a gente tem várias práticas de modificação de consciência. A ideia básica é que a pessoa consiga entrar e sair de estados modificados de consciência de uma forma rápida, que ela consiga gerir isso. Às vezes, para você acessar uma informação intuitiva, você tem que desligar a mente vigil, a mente racional. Você consegue fazer isso em 2, 3 minutos e depois voltar? É uma das práticas que a gente se propõe a fazer, né? Entrar e sair de vários estados modificados de consciência. Muito bem, a gente teria alguns complementos aqui. A questão do conhecimento científico é importante também para a pessoa ter uma base, né, mais atual do que seja tudo isso. A assistência psicológica que eu já falei, no sentido de, caso ela passe por dificuldades, ela possa ter esse amparo, esse apoio para a sua experiência, né? E eu vou ficando por aqui mesmo, que já está de bom tamanho. Acho que já deu para você ter uma ideia do que é o nosso método Intuição 2.0. Tem muito mais, obviamente. Esse método foi construído aí ao longo de 2 décadas e meia, muitas pesquisas, muita literatura, né? A gente está agora, o 2.0 é porque ele se modificou do 1, naturalmente ele está atualizado, mas ele não foi testado. Então a gente tem a perspectiva agora para o próximo ano, 2022, de, a partir de um pequeno grupo de cientistas, de pesquisadores, testar esse método. Mas, apesar disso, a gente já vem, né, praticando, treinando, crescendo com os grupos, com os cursos, que é uma das formas principais que a gente cresce. Tem a coisa dos grupos e dos treinamentos, que é uma coisa mais espontânea. A gente sempre fala que o processo é científico, então não há garantia nenhuma, né? Isso é um processo ético nosso. A pessoa entra sabendo disso. E há a pesquisa, que aí você faz todo um procedimento metodológico, controlado, com estatística, né? E aí você tem controles que são diferentes de um treinamento dentro de um curso ou dentro de um grupo, ok? Muito bem, então esse é o último vídeo da série sobre intuição, onde eu falei um pouquinho para você de vários elementos relacionados à intuição e fechei com esse vídeo que fala um pouquinho, falei muito pouco, na verdade, né? Você vê um processo bem mais sofisticado, mas para você ter uma ideia do que é o método Intuição 2.0. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu quero te pedir algo. Venha nos ajudar a desenvolver esse método. Isso não pode ser desenvolvido sozinho. Se for possível, né, senso crítico de volta, não pode ser desenvolvido sozinho. Precisa ser desenvolvido a partir de uma coletividade. Se você é pesquisador, pesquisadora, junte-se a nós, vamos pesquisar. Mas se você gosta, se você sintoniza com isso, se você valoriza a intuição, se você quer saber mais sobre isso, como se decide, né? Se você já utiliza isso, venha dar seu relato, participe das nossas pesquisas, participe dos nossos grupos de práticas, participe dos nossos cursos, venha colaborar com isso, para que aquela viagem que eu fiz no começo deste vídeo, talvez daqui 1 década, 2 décadas, 3 décadas, quem sabe, né? Talvez não seja comigo, seja com outras pessoas, isso venha se tornar uma realidade. Porque uma coisa é certa, o treino da intuição é autoconhecimento exponencial, a gente se transforma. A ideia não é chegar a um nível de intuição fantástico, né? O topo do monte. A ideia é o que a gente faz, o que a gente se transforma para chegar neste nível. Então, essa transformação é bacana. A gente entende pelos relatos das pessoas que mudam as suas vidas a partir dos nossos cursos. E a gente acredita que elas estejam falando a verdade, né? Então, venha trabalhar com a gente, venha contribuir com esse ideal com a gente, porque é somente assim que a gente cresce, em grupo, é somente assim que a gente constrói coisas importantes. Se isso bateu no seu coração, se isso tem a ver com a tua vida, nos ajude de alguma forma, se aproxime da gente de algum jeito. É isso aí então que eu tinha, agradecendo aí a tua audiência, provavelmente você deve ter assistido os outros vídeos, se não assistiu, assiste lá, né? Que já é uma forma de colaborar também. E se você esteve até agora, 29 minutos, acho que foi o vídeo mais longo, perdão, pelo amor de Deus. Ajude, deixe o seu like, partilhe com os colegas, se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. A gente vai lançando coisas devagar, não tem aquele ritmo louco, porque a gente não tem essa condição, mas a gente devagarzinho vai partilhando tudo que a gente vai aprendendo, porque partilhar também é uma forma de humanizar, partilhar também é uma forma de crescer. Eu sinto que eu preciso de você. Talvez você precise de mim também. Então, perceber
e valorizar isso. Percebendo e valorizando isso, a gente pode colaborar com isso. Muito grato pela tua parceria e até o próximo vídeo.